novo centrão fisiológico emerge no Congresso. Moderno no discurso, antigo na estratégia. É aliado no cargo, mas opositor na prática. Seus nomes ocupam ministérios, mas votam para derrubar o governo. A derrubada do decreto do IOF foi o exemplo mais simbólico. A pauta foi incluída de surpresa por Hugo Mota. Uma manobra que foi vista como traição no Palácio do Planalto. Mota age como chefe de uma nova oposição disfarçada de base. O Centrão fala em governabilidade, mas entrega instabilidade. Articula derrotas e mantém o governo em constante pressão. E, ao mesmo tempo, segura privilégios fiscais e trava a agenda social. No governo Bolsonaro, aprovaram rombos bilionários. Agora, cobram austeridade do governo Lula e ditam quais serão os cortes. Usam a máquina pública como instrumento de chantagem e organizam um terreno para 2026. O novo Centrão não tem ideologia, tem projeto de poder. Um projeto que sabota a articulação, esmaga a base e isola o presidente. O que explica a força desse bloco? E como enfrentar um adversário que atua dentro do governo? Terça-feira, 1º de julho de 2025. Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com ele, o nosso apresentador do ICL Notícias Segunda Edição, analista, cronista, escritor, Chico Sá. Que saudade de te receber aqui, meu amigo. Bem-vindo! Opa, estamos aí, começando a semana com essa história enrolada de orçamento, meu Deus do céu. Mas vamos tentar entender e explicar aqui para a nossa audiência como é que está esse rolo lá em Brasília, mas, na verdade, no país inteiro, né, Gabi? Porque é um assunto que se espalha, é um assunto que tem repercussão na vida de todas as pessoas, então vamos tentar entender juntos aqui a questão. É isso, é muito bom a gente falar sobre o peso que isso tem na vida das pessoas e também tentar olhar um pouco para esse novo centrão, né? Porque a gente teve uma manobra inédita numa união do Hugo Mota, né, presidente da Câmara, com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que se fazia ali, queria se fazer de muito aliado do governo Lula, estava fazendo viagem junto, dialogando, tirando fotos junto, enfim. E é um centrão fisiológico, né? Mas talvez com características novas, Chico. É uma oposição disfarçada de base. Eu acho que você traz ali na sua coluna, recomendo muito que as pessoas entrem lá em iclnoticias.com.br para ler a coluna do Chico Sá. E o título é: O Centrão de Hugo Mota rasgou a oração de São Francisco. E você vai poder explicar muito melhor do que eu de como essa frase, né, do é dando de que se recebe, que é o trecho da oração, foi totalmente deturpada. Acho que para a gente começar a nossa conversa, a gente pode partir por aí. Boa, Gabi. Não, você colocou muito bem. Quem estava acompanhando apenas a galeria de fotos do Hugo Mota, do Alcolumbre, presidente da Câmara e presidente do Senado, com o governo, né, com o Lula, principalmente, dava a entender que estava no clima da maior paz e amor, né? Foram para o Japão junto, parte foi também para a China, então você tinha ali uma ideia de que estava tudo ok entre governo e a chamada base aliada entre governo e Congresso. Só que vem essa votação do IOF e aí a realidade se impõe, né? Acontece uma tremenda rebelião no Congresso. Hugo Mota não cumpre nem nada do que havia acordado, né, do que havia combinado com o ministro Fernando Haddad, nem com o governo, nem com o Lula, né, o chefe do executivo, e a gente viu essa derrota
pesada, uma derrota que tira o poder de sustentação do governo e, assim, que tem um cheiro, né? Tem todo um cheiro de campanha eleitoral antecipada. Ou seja, a turma do Hugo Mota resolveu dizer, olha, se você acha, Lula, que vai tocar o governo como quer, fazendo todos os programas sociais, tocando saúde e educação como quer, e levar isso para 2026, você está enganado. Vamos tentar te atrapalhar e tentar tirar uma grana aí dos recursos do orçamento para que você chegue em 2026, mas chegue ali meio enfraquecido, sem esse poder que está hoje. Então, eu acho que, em resumo, foi isso que a gente viu, Gabriela. Desmentindo até a ideia, você falou da oração de São Francisco, a coluna é porque o princípio, né, a origem do Centrão, aí a gente está falando do final dos anos 80, começo dos anos 90, toda a religião do Centrão era baseada na oração de São Francisco, principalmente naquela parte que diz dano que se recebe, ou seja, se o governo libera emendas no Congresso, ele recebe de volta boas votações. Só que essa história valia lá atrás, viu? Lá no tempo no começo, digamos, do Eduardo Cunha. Depois de emendas impositivas, orçamento secreto, adeus. O governo está sofrendo derrota atrás de derrota no Congresso Nacional. Muito bom, Chico. Eu lembrei até o Marcos Nobre, né, que é um excelente cientista político, ele estuda o Centrão há muitos anos. E em 2023 ele fez uma coluna também, escreveu um texto ali analisando lá na revista Piauí, traçando assim, dois centrões diferentes, né? Um que ele chama de Centrão sem medo, que é aquele que não tem receio de ser base de apoio em qualquer governo, seja ele inclusive de extrema direita, porque a gente estava falando de um centrão aliado do governo Bolsonaro, e o outro seria um centrão relutante, que é aquele que tem receio de aderir ao governo de extrema-direita, né? Agora, e até ele chama também de centrão carcará, né? Porque pega, mata e come. Eu acho que a gente tem até, talvez, uma nova formulação de centrão, né? Porque a gente não tem a extrema-direita no poder, mas eles já estão ali tentando se aliar a um bolsonarismo de garfo e faca, que é o Tarcísio de Freitas, e dar rasteira no próprio governo que se aliou. Quer dizer, é uma coisa nova, talvez, que a gente esteja testemunhando, né, Chico? Gabriel, sem dúvida. Eu acho que centrão do fim do mundo, será? O centrão do apocalipse, né? Porque é um centrão que não depende mais, por exemplo, de ter ministérios no governo, pouco importa, tanto que você vê, o centrão tem ministérios e isso não interfere em nada nas votações. Por quê? Porque mudou o modelo. Quando o Eduardo Cunha começa ali com a Dilma enfraquecida a mudar o modelo, depois o Arthur Lira entra com o orçamento secreto, que vem com todas essas novidades de emendas impositivas, emendas PIX, acabou, desmantelou a ideia de que para ter voto, para ajudar o governo, os partidos precisavam de ter ministérios, ocupar cargos. Agora, o Centrão é dono do negócio, né? Com as emendas impositivas, com essa cota gigantesca de recursos na mão, o Centrão sequer precisa de ajuda do governo na máquina pública. Eles tiram tudo da emenda. Então, é um Centrão mais independente, mais atrevido, que manda realmente no orçamento da União. Um Centrão que sequestrou, digamos, o orçamento. Daí, essa luta feroz do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal para tentar, pelo menos, dar ali uma moralizada mínima, né? Essa tentativa de moralização começa no ano passado, quando o PSOL entra no Supremo com uma ação para dizer, opa, a farra foi longe demais.
Hoje o governo não manda mais, o Poder Executivo não manda mais no orçamento. O orçamento está todo na mão do Centrão no Congresso. Então, a partir do ano passado, o Flávio Dino pega esse caso no STF e tenta, pelo menos, dar uma moralizada mínima na história. Tem enfrentado, né, toda essa fúria e essa fome sem fim do Centrão, mas veremos ainda um grande duelo, uma grande confusão daqui para frente. Com certeza. E aí a gente tem, já que você falou de emendas parlamentares, eu acho que vale a pena dar uma olhada também como é que está o movimento nas redes sociais, que está criticando o Centrão, né? O nosso analista de redes, o Pedro Barciela, que é genial, ele mostrou que no mês de junho, 92% das cerca de 3 milhões de citações ao Congresso foram negativas. E aí ele explica, né? Ele diz, principalmente por medidas impopulares, gastos públicos excessivos, percepção de conivência, alinhamento com interesses de elites econômicas e o mote Congresso inimigo do povo, trazendo, então, uma explicação do próprio Barciela. Tem até uma hashtag, né, Chico? Congresso inimigo do povo, que está circulando. Tem aquele vídeo do Hugo Motta bebendo direto da garrafa de uísque, aí muita gente fez um meme ali colocando uma tarja como se ele estivesse bebendo das emendas parlamentares. Enfim, isso está rodando muito. Aí, no meio de tudo isso, vai ter uma reunião do Hugo Motta que está marcada. A gente está conversando na segunda-feira à tarde. Está programado para acontecer esse jantar com o João Dória e outros 50 empresários à noite. E que também está queimando muito a imagem do Hugo Motta, né, do próprio Hugo Motta, e também da imagem do Centrão como um todo, né, Chico? Até pode ser por isso que cancelou aquela ida ao STF para falar sobre as emendas parlamentares, né? Ah, sim, tanto o Hugo Motta quanto o Alcolumbre haviam prometido presença, né, naquela reunião do Flávio Dino com entidades, com 30 entidades do Brasil. Ali você tinha entidades jurídicas, entidades que fiscalizam o orçamento, mas eles pularam fora, viram que não estava pegando muito bem esse embate, né? Porque ali eles iam colocar a cara como defensores dessas emendas que normalmente são emendas muito suspeitas, Gabi, normalmente não chegam onde deveriam chegar, ou seja, não beneficia o povo lá na ponta, lá no seu pequeno município. São emendas quase sempre envolvidas com alta cota de corrupção. Então, eles pulam fora da reunião e hoje o Hugo Motta tenta juntar ali o PIB nacional numa rebelião na casa logo do João Dória, né, que sempre foi ali representante da turma do dinheiro aqui em São Paulo, mas o certo é que vai ficando cada vez mais claro as duas turmas dessa briga, né? De um lado você tem o governo tentando fazer valer o seu poder, o governo tentando explicar que está num desespero para fazer uma certa justiça tributária, e de outro você tem essa rebelião do PIB brasileiro, essa rebelião da turma do dinheiro, e logo na casa de quem? Né? Na casa do João Dória, tentando impor mais gastos ao governo. Essa peleja a gente vai acompanhar muito de perto, mas o termômetro dela é o que temos agora em rede social, que é esses 92% de menções negativas à turma do Hugo Motta. O ideal para o governo, o ideal para nós todos seria que essa tendência seguisse, né, esse desgaste do Hugo Motta, esse desgaste do Congresso, que é uma entidade que já não tem lá muita popularidade, né, que não tem muito apoio popular, é sempre muito associado a desmandos com o dinheiro público. Então, a tendência, eu acho que cada vez mais que o Hugo Motta busque esse tipo de interlocutor, como o João Dória, né? Eu acho que tende esse número, esse índice negativo tende a subir.
É bom isso, porque a gente consegue também bater essa informação, tanto da impopularidade das redes sociais, como também de doações, por exemplo, né, poupudas doações de empresários para o partido do Hugo Motta, que é o Republicanos. É uma informação que saiu na coluna do Igor Gadelha, lá do Metrópolis, né? Que recebeu essas doações generosas quando o Hugo Motta virou o favorito para assumir a presidência da Câmara. Então, a gente tem, por exemplo, aqui para trazer um pouco do tamanho, né? A gente tem a maior doação de R$300 mil feita por um advogado mineiro, Lauro José Bracarense Filho, no dia 9 de janeiro, quando a eleição do Hugo Motta já era dada como certa. A gente tem também, em segundo lugar, o empresário Carlos Gel Quick, que também é uma figurinha carimbada na lista dos doadores nas últimas eleições no Brasil. Então, isso aparecer num momento em que o Hugo Motta está com esse jantar marcado, eu acho que é, assim, gritante, né? Você vai somando as coisas. Você também compartilhou uma reportagem, né, Chico, do portal P10, mostrando que o Hugo Motta destinou R$17 milhões em emendas para uma obra na cidade que é administrada pelo pai dele, em Patos, não é isso? Exatamente, Gabi. Esse pacote enviado para a cidade dele é só um caso assim mais emblemático, que ele é repetido em quase todos os parlamentares do Centrão, né? Que é aquele clássico de mandar o dinheiro para a sua própria base, e normalmente para obras que não acabam nunca, porque essas obras ali começam forma ali aquele canteiro de obra, não acaba nunca, e haja dinheiro enviado para essa mesma obra, e parece que o propósito é ali ajudar o prefeito local, no caso, o próprio pai dele. É um dinheiro que o governo não tem nenhum controle, Tribunal de Contas da União perde também o controle, e parece-me assim, uma grana, uma verba que é para apenas sustentar esquemas políticos regionais, que ela não tem um propósito mesmo de fazer benefícios para a população. Daí, quando a gente diz assim que o governo federal perdeu o controle do dinheiro do orçamento, é porque essa grana vai para Patos, ou vai para o Amazonas, ou vai aqui para o interior de São Paulo, e você perde totalmente o controle dela. É isso que o Flávio Dino está tentando minimamente ajeitar, né? Não, tudo bem, não quero acabar com todas as emendas, mas pelo menos 10% de transparência não custa nada. Vamos tornar isso mais claro para a população, e essa é a grande briga do momento, que parece que inflama mais ainda o Congresso, que não está querendo nada com essa história de mostrar que uma emenda deve ser fiscalizada como qualquer outro recurso da União, né? E você tocou nessa questão aí da grana, né, desse dinheiro todo de doações para a turma do Hugo Motta. Isso parece aquela coisa, parece um pagamento para advogado, né? Vamos bancar essa turma, porque essa turma serve de advogado de defesa dos mais ricos lá no Congresso. Então, não dá para pensar outra coisa em relação a essas doações. E qual é o grande papel que o Hugo Motta tem feito diante do Congresso? Servir de advogado de defesa para essa turma toda. Defendê-los do pagamento de imposto, defendê-los da transparência, e por aí vai. Chico, e aí quando a gente olha esse cenário, né, e ao mesmo tempo a gente revela na contramão quem é que esses parlamentares do Centrão estão defendendo, né? A gente revelou, por exemplo, no portal do ICL Notícias, como o Congresso vai dificultar a liberação de recursos da indenização das vítimas de fraude, naquele caso do INSS, né? Que não foi o INSS, sempre importante a gente esclarecer isso, né? Mas de pessoas que estavam atuando dentro do INSS. Ao mesmo tempo, foi aprovado o aumento do número de parlamentares, o que vai deixar o gasto ainda maior, né? Mais caro.
Então, eles continuam defendendo o direito dos mais ricos, né? Não tem preocupação com arcabouço fiscal, coisa nenhuma. E acho que é importante quando a gente fala, né, disso ficar mais claro para a sociedade. E essas menções negativas também acho que acabam, né, contribuindo com isso, que é de fato as pessoas entenderem o que está em jogo ali, né? Não é não poder falar mal do governo, como muita gente da direita quer fazer crer, né, que é isso. Mas é como o Congresso está atuando das maneiras mais sujas possíveis, né? Exatamente, que aquela ladainha de que estamos pensando no ajuste fiscal, o governo está muito gastador, isso é conversa para boi dormir, né? Não faz o menor sentido. E se o Congresso realmente pensasse nisso, não adotaria essa linha agora de aumentar o número de parlamentares no momento desse, e outros tantos gastos, né? Assim, com preocupação zero. A própria ideia dessas emendas é uma gastança maluca, sem nenhum pensamento, sem nenhuma preocupação com ajuste fiscal. Eu queria ver se ajuste fiscal e preocupação com menos gasto, se começasse a levantar um deputado aqui, um senador acolá, e começar a abrir mão das emendas, começasse a dizer, não, olha, vamos pensar no país, vamos pensar no povo, eu não vou gastar mais essa minha parte das emendas porque eu estou preocupado com o ajuste fiscal. Mas você vê, né, não aparece uma alma viva para fazer esse tipo de ação. Então é cascata, né, Gabi? É balela, é pura enganação. E esse ataque agora ao governo, ele só tem uma explicação. É 2026, é a eleição já no horizonte, é uma tentativa do centrão, da direita, do empresariado, em fazer com que o governo chegue com menos popularidade ainda em 2026. Não tem outra forma de ver essa história de agora. E aí, quando a gente olha para o personagem Hugo Motta, né, aqui no Em Detalhes, a gente fez até um episódio quando ele foi eleito presidente da Câmara, o Guilherme Amado veio aqui contar o histórico político do Hugo Motta e tal. E aí tinha essa descrição, ele é enxergado, né, pelos demais, ou pelo menos era, como alguém muito diferente dos moldes do Arthur Lira, alguém mais educado, experiente na política, apesar da pouca idade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vi algumas pessoas alertando, olha, o Hugo Motta vai ser muito pior do que o Arthur Lira. Você lembra, né, Chico? A gente teve essa conversa no N2 sim, também, sim. né? Como é que foi essa virada, assim? Porque o próprio governo não soube até o último minuto que isso ia acontecer, né? Que ia tomar essa rasteira no caso do IOF. Então, como é que ele foi de supostamente essa imagem de bom menino e tal para inimigo do povo, como tá sendo carimbado agora, né? Pois é, Gabi, não, ele tem todo esse jeitinho dele, meio almofadinha, né? Ele difere um pouco do Arthur Lira na questão da imagem. O Arthur Lira passava aquela ideia de alguém mais truculento, mais ali dentro do universo dos coronéis da política e tal, e ele chega com esse jeito meio sonso, falando mais baixo, aparentemente mais bem educado, ali com outra forma de fazer política, mas se revela muito mais perigoso. Não é um cumpridor de acordo, né? Isso na política, isso é muito sério. Ele tinha fechado o acordo com o Haddad, o acordo com o Lula, e aparece assim na véspera da votação em rede social, anunciando a pauta do Congresso, a votação dessa medida do IOF, em rede social, na véspera do acontecimento, então provando que é sorrateiro, que ali que é mais perigoso do ponto de vista de transparência nas suas ações. Sim. Quando o Haddad fala que foi surpreendido, não é exagero, ele realmente não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha vindo do acordo com o Hugo Motta de que a medida do governo de arrecadação do IOF passaria a valer e salvaria o governo nesse momento.
que nada, o cara na surdina ele se junta a esse mesmo povo que estará no jantar na casa do João Dória e dá a maior rasteira do governo Lula. Esse terceiro governo Lula acho que não levou nem uma rasteira desse tamanho, nem do Arthur Lira. Então, ele se revela um presidente da Câmara que não cumpre acordo. Vai ser difícil a relação daqui para frente, exatamente por isso, porque o Lula talvez não confie mais em nenhum acordo feito com o Hugo Mota. Isso vai ser o tom daqui para frente, eu acredito. É verdade, Chico. Tem até uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o Lula está disposto a travar essa disputa mesmo, assim, que já orientou, já encorajou os ministros, né, os aliados dele a expor que tem, sim, várias questões ali com o Centrão. Depois do que aconteceu, está escancarado, né? Não tem mais como colocar panos quentes, porque foi o Centrão que decidiu romper com o governo dessa maneira. Então, acho que não teve muita saída também. Mesmo o Lula, que tem esse perfil conciliador, historicamente, agora, o que se diz ali nessa matéria da Folha, né, da Kátia Seabra, é que, de fato, o Lula está encorajando a orientação, assim, para argumentar que esses parlamentares, né, da direita, do Centrão, estão resistindo a fazer justiça tributária no Brasil, né? Colocar uma lupa mesmo na situação. Exatamente. Eu acho que o Lula aposta que essa tese do governo tenha mais aceitação popular, que a população comece a compreender o que está em jogo. E eu acredito que coisas como esse jantar dos milionários na casa do João Dória, né, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador de São Paulo, ex-aliado do Bolsonaro, na famosa dobradinha do Bolsodória, eu acho que o Lula aposta que as coisas fiquem bem definidas, de quem está do lado dos super ricos e quem está do lado do povo, e ele possa, aos poucos, ganhar essa briga no Congresso. É uma peleja muito difícil, né, numericamente, que você pega, o governo tem ao lado dele, nas votações, pouco mais do que uma centena de deputados, não passa disso. Mas eu acredito que o momento é favorável ao governo na opinião pública. Eu acho que essas imagens que vão começar a sair desses jantares, como o da casa do Dória, podem ajudar muito bem o governo Lula nessa história, de mostrar qual o papel do Hugo Mota nesse momento, que não passa de um papel de advogado dos super ricos. Isso o Lula vai precisar muito desse apoio popular para poder ganhar minimamente essa briga. Só o barulho não vai, só o barulho de rede social acaba não garantindo também. Então vamos ver como é que a população vai assimilando essas imagens, né? Eu aposto muito nessas fotos, por exemplo, de um jantar do Hugo Mota com esses super ricos. É o tipo de imagem, pública que tem muita força na população. Tomara que vingue e deixe cada vez mais explícito quem está de cada lado nessa história, Gabi. Isso vai ser super importante. Chico, um prazer te receber aqui, meu amigo. A gente tá junto todos os dias, mas aqui essa dobradinha no Em Detalhes também foi maravilhoso, que a gente tem mais tempo para conversar. Valeu, querido. Obrigada. Opa, não, foi legal. É um assunto muito... Esse assunto é um grande assunto, né? Porque o que está em jogo aqui é o bolo da grana do orçamento. Isso aí. Não é? O povo tem que começar a perceber o que está em jogo com o que gastar no Brasil. Vai continuar mandando as emendas lá sem transparência nenhuma, ou vai colocar esse dinheiro em educação, em saúde, em Bolsa Família, em programas sociais? Essa é a grande disputa no momento, Gabi. É isso aí, Chico. Um beijão e até uma próxima. Seja sempre bem-vindo aqui. Beijo, querida. Tamo lá. Nos vemos no ICL2. Valeu, tamo junto, querido. Tchau. A gente aqui teve, nesse último domingo, já que a gente está falando aqui de justiça tributária também, a gente teve
uma aula que foi a nossa primeira aula Investir é para Todos com o Eduardo Moreira, 8 horas da noite. Então, a gente vai ter agora a oportunidade de você assistir essa aula. Para você que perdeu e quer aprender a investir do zero, você vai ter a oportunidade de acompanhar junto com a gente quais são os caminhos para quem quer saber onde colocar suas finanças. Então, fica a dica para você. Para garantir a sua vaga, você vai em edu1.com.br/reprise, deixa o seu e-mail lá e aproveita que é por tempo limitado. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.